Olá, meninos. Nós vamos agora fazer um vídeo da resolução dos exercícios de PA. Então, aqui eu só estou colocando o primeiro exercício, só para relembrar que já foi feito em sala. Então, vou deixar só a projeção aqui das resoluções. E a gente vai continuar com os exercícios da sequência aí do 2 ao 5 que nós tínhamos para fazer, tá bom? Exercício 2. Na figura abaixo, há 5 circunferências C1, C2, C3, C4 e C5, concêntricas de raios A1, A2, A3, A4, A5, respectivamente. A sequência dos raios A1, A2, A3, A4, A5 é uma PA, cujo terceiro termo, A3, vale 6 e a razão vale 2. Considerando o π igual a 3,14, a partir dos dados, julgue os itens a seguir. Então, vamos lá. O primeiro item quer saber se o quinto termo desta PA é 12. A PA identificada é a sequência identificada pelos termos dos raios. Analisando a sentença 1. Ele me disse que o terceiro termo, nós não sabemos o primeiro e o segundo, sabemos o terceiro termo que vale 6, o quarto e o quinto nós não sabemos. E ele deu a informação de que o raio, a razão vale 2. Que a razão é a soma constante que permanece numa sequência do padrão PA, do tipo PA. Então, se eu sei que o terceiro termo vale 6 e a razão é 2, simplesmente podemos ir somando aqui, né? Se eu somar mais 2, eu vou ter o quarto termo, que é 8. Se eu somar mais 2, eu vou ter o quinto termo, que é 10. E aí já dá para a gente responder que o quinto termo da PA não é 12, é 10. Então, essa primeira sentença fica falsa. Inclusive, daria para a gente completar toda a sequência. Se a razão é mais 2, e significa que eu vou somar 2 para cada termo consecutivo, então, para os termos que vêm antes, nós temos que subtrair 2 unidades, né? Fazer a operação contrária. Então, na verdade, aqui nós teríamos o raio da circunferência 2 valendo 4, e se eu subtrair mais 2, eu vou ter o raio da primeira circunferência, que é 2. Então, a sequência dos raios aqui seria 2, 4, 6, 8 e 10, que seria o A1, A2, A3, A4, A5. O comprimento da quinta circunferência é 62,8. Bem, o comprimento da circunferência é 2πr. Como é da quinta circunferência, vou colocar aqui referente à circunferência 5. Então, esse índicezinho aqui é só referente à circunferência 5. O comprimento 5 vai ser 2 vezes o π, que ele está sugerindo que se use 3,14, vezes o raio 5, que é o último termo daquela sequência dos raios, que é o valor de 10. Então, o C5 vai dar 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 10, 62,8. De fato, 62,8, então a sentença 2 está correta. Sentença 3. A área da coroa circular formada pela terceira e pela quarta circunferência é 77,92. A circunferência 3, ó, essa é a 1, a 2, essa é a circunferência 3 e essa é a circunferência 4. Então, ele quer saber qual é a área formada por essa circunferência. Lógico que é a área toda aqui, né? Região toda. Como é que a gente calcula a área de uma coroa? A gente faz a área do círculo maior, do contorno externo, menos a área do círculo do contorno interno. Né? A área da coroa é π rão quadrado, que seria a área do círculo maior externo, menos a área do círculo interno. De tal forma que o π pode ser colocado em evidência. Então, é π que multiplica o r rão quadrado menos o r quadrado. Essa é a fórmula. E aqui, no caso, é só a gente substituir. O π é 3,14 e o r quadrado. Aqui, o raio maior vai ser o raio da quarta circunferência, o quarto termo, 8 ao quadrado, 64. O r menor é o raio da circunferência interna, do círculo interno da coroa circular, que vai ser o raio 3, 6 ao quadrado, 36. E aí, a nossa área vai ser a diferença aqui de 36 para 64, dão 28. 28 vezes 3,14, que dá 87,92 e não 77. E aqui o problema estava sem unidade, né? Ele não fala nada. Então, nossas unidades aqui, os valores de comprimento, de raio, de área, estão todos sem unidade. Unidade de área. 77? Não, 87. Então, essa aqui, a terceira sentença, também fica falsa.
Na questão 3. Um rolo de fita crepe tem raio interno de 5 cm e raio externo de 9 cm. A espessura da fita crepe é de 0,1 mm. Calcule o comprimento total da fita crepe em decâmetros e considere o valor de π igual a 22/7. E tome apenas a parte inteira do resultado obtido. A UNB gosta muito desse tipo de problema. Ele considera como questão aberta. Você resolve, acha o valor e aí você só marca no gabarito para eles, nos quadradinhos, nas quadrículas que tem lá, o valor inteiro da sua resposta. Bom, vamos lá então. A ideia da representação, né, do rolo de fita crepe tem um raio maior e você tem um raio menor aqui. E a fita está enrolada em toda essa região, entre os dois círculos, né? O raio interno aqui está dando que é de 5 centímetros e o raio externo vale 9 centímetros. De tal forma que a gente consegue determinar o que seria essa largura de fita crepe que tem aqui. Essa largura de fita é a diferença entre o 9 e o 5. Aqui são 4 centímetros. As unidades, toma cuidado, tá? Isso aqui está dado em centímetros. Então, são 4 centímetros de largura a faixa que a gente tem de fita crepe. É preciso a gente observar que o problema aqui, ele é um problema de PA, mas percebe que no enunciado não está, hora nenhuma, se referindo à ideia de uma PA. Por que isso aqui é uma PA? Bom, primeiro, o que o exercício quer que a gente calcule? Ele quer o tamanho da fita. Então, a gente tem que imaginar que essa fita está enrolada uma volta sobre outra volta, sobre outra volta e outra volta e outra volta. De tal forma que se a gente analisar de uma a uma, talvez a gente não perceba, porque a espessura da fita é muito pequena e no olho talvez não percebamos isso. Mas se você olhar para a volta menor que tem de fita crepe, que é em volta do miolinho, e para a volta maior, dá para perceber que elas vão ter comprimentos diferentes, né? Uma volta vai ser maior que a outra. E o aumento das voltas, uma sobre a outra, é constante, porque é exatamente a espessura de um raio, a espessura da fita. Porque de uma volta para outra, eu coloco uma fita em cima de uma fita que já existia, coloco a fita de novo sobre uma fita que já existia. Então, cada volta que você dá ali vai ter um comprimento variando de acordo com o raio. E a variação do raio vai formar uma PA. Isso vai dar, como é uma função linear, vai dar também a variação dos comprimentos de forma linear, vai dar uma PA também. Então, o que ele está querendo é o comprimento total. O que eu preciso entender é que o comprimento total vai ser a soma de todas essas circunferências. Quando eu der a volta 1, vou chamar de circunferência 1. Aí, quando eu der a volta 2, é a circunferência 2. Quando der a volta 3, circunferência 3. Até eu chegar na última volta, que vai ser minha circunferência N. Eu preciso saber quantas voltas vão ser, para depois eu somar todas essas voltas e me dar o comprimento total da fita. Então, é um problema de fazer a soma, tá? Lembrando da fórmula da soma dos n termos da PA, é o primeiro termo mais o último, A1 mais AN, vezes N sobre 2, tá? A1 é o primeiro termo da PA, que seria o comprimento 1. AN é o último comprimento da PA, que seria o último comprimento, o último termo da PA. N é a quantidade de termos, ou seja, a quantidade de voltas que nós vamos dar, isso dividido por 2. Bom, para acharmos o A1 e o AN, vai ser o A1 é a primeira volta que a gente vai dar aqui em volta do centro desse círculo menor, da região interna do rolo de fita. Então, para calcular o C1, é só fazer 2 vezes o π vezes o raio 1. Vamos chamar de raio 1. Quem vai ser isso? Eu vou deixar em função de π por enquanto, tá? Eu vou substituir esse π só lá no final. O raio 1 é o raio 5, que é a circunferência menor. Ou seja, isso aqui vale 10π em centímetros, tá? Porque o raio está em centímetros. O comprimento último lá, o CN, vai ser 2 vezes o π vezes o raio N. O raio na posição N, eu ainda não sei quantas voltas eu dei. Mas eu sei que é o raio final, que vai ser a volta que a gente vai dar aqui, ó, exatamente no limite também da circunferência maior. Essa última volta vai ter exatamente o raio de 9, porque a circunferência tem raio 9. Então, isso aqui vai ser o CN, vale 2 vezes o π
vezes o raio de 9, ou seja, vão valer 18 pi centímetros. Então, nós já temos o primeiro e o último termo. Agora, nós precisamos saber quantos termos tem nisso aí. Quantos termos tem? Serão quantas circunferências vão existir, quantas voltas eu vou dar para completar toda a fita. Bom, quantas voltas serão? Se a minha faixa de fita tem uma largura de 4 centímetros e cada volta que eu der vai ter uma espessura, porque cada volta tem a espessura da fita, de 0,1 milímetros, nós temos um problema de unidade, centímetros com milímetros. Só para lembrar, né, a sequência, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, se eu tenho o comprimento aqui, a largura da faixa de 4 centímetros, e eu preciso transformar isso em milímetros, porque cada volta minha vai ser na espessura de milímetros, de centímetro para milímetro, a gente multiplica isso por 10. Então, isso aqui vai virar 40 milímetros. Se nós temos uma faixa, então, de 40 milímetros e cada volta tem a espessura de 0,1 milímetros, é só nós fazermos a divisão. 40 dividido por 0,1. É vírgula 1. Deixa eu arrumar. 40 dividido por 0,1. Igual às casas, tira a vírgula. E aí, 400 por 1 vão ser 400 voltas. Então, o nosso N vale 400. Porque cada volta vai ser uma posição da minha sequência. N é 400. Então, tá pronto para a gente resolver qual vai ser a soma. A soma dos N termos vai ser o A1, que vale 10π. Que é o primeiro comprimento. Mais o AN é a última volta, vale 18π. Vezes N, que é a quantidade de voltas, e dividido por 2. Então, a soma de todas as 400 voltas que nós vamos dar aí vai ficar 28π, vezes, aqui pode ser simplificado, 200. E agora que eu vou substituir aquele π, fica 28 vezes, o π era sugerido 22 sobre 7, vezes 200. O 7 pode ser simplificado com 28, e aí essa multiplicação toda, 4 vezes o 22 vezes o 200, dá 17.600. O que? Como as unidades colocadas aqui dos comprimentos eram em centímetros, isso aqui está dado em centímetros. Mas o exercício pede a resposta em decâmetros. Daí, de centímetros para decâmetros, nós temos que fazer uma conversão de unidades. Lembrando que o decâmetro é uma unidade maior do que o metro. Ele está à esquerda do metro. Se eu estou no centímetro e vou voltar para decâmetro, vou voltar uma casa, duas casas, três casas. São três divisões por 10. Dividir por 10 por 10 por 10, isso aqui vai virar 17,6 decâmetros. 3 casas, vírgula estava aqui, 1, 2, 3. E aí, desprezando a parte, tomando apenas a parte inteira, desprezando a parte decimal. A parte decimal é 0,6, então a parte inteira aqui, 17 como resposta. Ok?